A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui no meu pequeno estúdio da sala da minha casa, mas para testificar com o coração aberto a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, hoje eu quero falar que há um ditado falado muito já passado entre as redes sociais, as igrejas, que é um ditado antigo que diz que uma mentira contada várias vezes acaba tornando-se uma verdade. Imagine que uma mentira sempre contada várias vezes, ela torna-se uma verdade. Imagine uma mentira contada por tanta gente, principalmente por líderes religiosos, e por quase 20 séculos, o que poderia acontecer? Sofri por algum tempo ao achar que estava sozinho com este pensamento, ou seja, este raciocínio. E nunca concordei com a forma como as ofertas nas igrejas eram tiradas. Este sim é um tempo apropriado das pessoas como estas ofertas são gastas. Numa análise, o dinheiro arrecadado em sua igreja é utilizado de diversas formas. Mas logo percebi que existe um grupo remanescente que não se dobrou a este princípio de Mamon ou Baal. O dinheiro que persiste e permanecer no meio do povo cristão através desses líderes religiosos. E se não bastasse, o saque feito no meio do povo de Deus seja até pior, no nome do próprio Deus, ainda há pastores que mais parecem piratas do Caribe, por tirar riquezas alheias das pessoas, como aqueles cães devoradores, sabe? Não medindo esforços para transformar a casa de Deus em um laboratório ou um shopping center, aonde se passa a adquirir qualquer bênção com o valor de uma oferta bem dada. Deus é transformado em um gerente de banco que paga os melhores juros da única instituição financeira. E olha que isso rende boa asneira. Que desenvolve o dinheiro aplicado até 1000 vezes mais. E até mesmo algumas finas banqueiras são pegas de surpresa. Se dizer que na quantidade enorme e abundante, são usados veículos de comunicação, tirando a lã do povo e saqueando o bolso do trabalhador. Sei que muita gente vai concordar com o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas sei que haverá muita gente ofendida, principalmente os que vivem e sobrevivem a custas das ovelhas. Peço que hajam como moderadores, à luz das escrituras sagradas, a Bíblia, que é o único caminho exposto para a libertação do jogo da conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Vamos começar no princípio a analisar as ofertas de Abel e Caim. Muitos ensinam que Caim foi rejeitado porque sua oferta não era adequada ou não tão boa quanto a oferta de Abel. Mas prestem bem atenção na Bíblia.
Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Observem bem que a Bíblia aqui já está se referindo a Caim e Abel, falando sobre o assunto oposto. O problema não era a oferta de Caim, mas ele próprio, que era mau. Deus orienta para que sejamos aceitos. Prestem bem atenção. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Ele faz aqui uma pergunta. E por que descaiu no teu semblante? Por que descaíste no teu semblante? Sei bem que fizeras. Não é certo que serás aceito. E se não fizesses bem, o pecado faz a porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominá-lo. Gênesis capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Por isso Jesus manda-nos primeiro acertar nosso coração, para que depois a nossa oferta seja bem aceita. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar e a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois, vem e apresenta-te a tua oferta. Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao 24. Devemos entender que quando o nosso coração ele está em rebeldia diante do nosso próximo, diante do nosso irmão, nem a oração ela é aceita ou recebida, quanto mais a oferta. Porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus, do capítulo 6, versículo 14 ao 15. Agora, preste bem atenção, pois isto é importante. Não seremos condenados pela nossa dívida. Não seremos cobrados pela nossa dívida, porque muitos atribuem a necessidade do povo, o seu desemprego, suas doenças, mentais, pois ele já foi pago na cruz do Calvário. Então não há mais nada que podemos fazer para que isso seja substituído. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Seja bem-vindo, meu amado. Seremos condenados pela dívida de outro? Seremos condenados pela dívida de outro? Logicamente que não. Ampliamente usada para defender o dízimo, este aqui, em Gênesis, no capítulo 14, na qual Abraão dá o dízimo de Melquisedeque. Preste bem atenção, e é importante, porém, observar esta narrativa. Abraão
deu o dízimo voluntariamente, não por imposição humana, norma religiosa ou qualquer outro tipo de voto ou promessa. Melquisedeque não pediu nem a solicitação e nada a Abraão, que entregou a oferta de bom grado. Lá no verso 20 do capítulo diz isso. Abraão entregou o dízimo após a vitória, não antes. O processo é totalmente inverso. Aquele que ensina certos pastores, segundo a qual o dízimo era cobrado. Meus irmãos, aguardem um momento. Peraí. Ai, meu Deus. Me desculpe, meus irmãos, é que eu tive que fazer um negócio lá embaixo, tirar a moto lá do meu filho, lá pro meu pai sair com o carro. Então vocês me perdoem aí, o vídeo vai ficar até longo demais. Então vamos lá. Abraão não entregou o dízimo daquilo que era dele, mas dos despojos da guerra. Então está lá no verso 20. Abraão devolveu os outros 90% verdadeiros donos. No verso 21 e 24 de lá, que eu já acabei de falar no capítulo de Gênesis. Prestem bem atenção. Não como o dízimo ensinado hoje nas igrejas, em que você entrega 10% e fica com os 90% restantes. Observem bem que mais nenhum lugar da Bíblia vamos encontrar Abraão entregando o dízimo novamente. Então, quem pode afirmar que esta era uma prática constante feita por Abraão? Outro argumento utilizado por aqueles que defendem o dízimo, alegando que ele é válido, é que ele foi instituído antes pela lei mosaica. No entanto, lembram-se da circuncisão, que também foi instituída antes da lei? E ninguém ensina isto nas igrejas. Então, esta é uma história de um homem, eu digo de Abraão, que ama e crê em Deus, ao qual dá oferta voluntariamente, sem impostos, sem coação, sem ameaças de maldição e sem superstições ideológicas. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, não temas, Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será muito grande, assim eu digo. Gênesis capítulo 15, versículo 1.
Agora vamos entender mais uma coisa. No livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 20 ao 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó aqui faz uma passagem acima, prestem bem atenção. Está fazendo um voto em resposta a uma visitação que recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo, em sonho. Neste sonho, Jacó viu uma escada alcançando o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Deus estava em pé, acima da escada. E disse a Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, desta terra, e que estás deitado. Darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprimento o que te tenho falado. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13 ao 15. Então aqui foi revelado a Jacó uma revelação. Nosso Deus falou diretamente com Jacó em sonho. E em resposta, Jacó fez o voto do que daria um dízimo a Deus, se ele aguardasse a sua promessa. Então não foi uma imposição de homens. Seja bem-vindo. Não foi uma imposição de homens ou uma regra, foi algo voluntário. Se Jacó, de fato, começou a dizimar depois que Deus cumpriu a promessa, bem, a Bíblia não resiste a tal fato. Outra, chama a atenção para o fato de que primeiro foi Deus quem fez a promessa, sem pedir nada. Prestem bem atenção. E só depois Jacó fez o voto de dizimar. Lá no verso 20. Vocês podem observar de próprio Gênesis, tá? Estes dois são os únicos exemplos de dízimos encontrados no Velho Testamento, antes da lei ser dada. Prestem bem atenção que antes da lei ser bem dada, com certeza, verdade, né? Concordo com o irmão Paulo daqui do Evangelho da Graça. Quem tinha que dar dízimo simplesmente era os judeus. Nós nem somos judeus, até mesmo porque nem existe levita. Mas eu vou chegar lá, meu irmão. Então vamos lá. Estes dois são os únicos exemplos de dízimo encontrado aqui no Velho Testamento, antes da lei ser dada. Os de Abraão e Jacó. Então, antes mesmo da lei mosaica, ou digo a lei de Moisés, né, são os únicos dois exemplos. Ambos são exemplos de algo voluntariamente. E nenhum
deles foi pedido por Deus. Em nenhum dos personagens vemos o dízimo como uma prática habitual. Eu digo, uma prática constante. Abraão deu dízimo, retirado dos despojos de sua vitória militar. Uma única vez em sua vida é um sacerdote de Deus. Se as evidências para obrigar crentes sobre o novo pacto do dizimarem se opõem apenas nestas duas passagens de Gênesis, parece-me que se trata de um fundamento totalmente inseguro. Esse motivo de tentar assegurar que o Velho Testamento afirma o dízimo. O que ensina a Bíblia sobre o dízimo, sobre a lei mosaica? Vamos lá. Nesta sessão bíblica, todas as passagens e significados descrevem o dízimo sobre a lei nas Escrituras. Livro de Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 33. Também todas as dízimos do campo, vejam bem o que eu quero dizer. Também todas os dízimos do campo, de somente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Satanás são ao Senhor. Veja bem, aí não há Satanás. Elas são a pessoas tentando vincular, né? Que essas coisas são de Satanás. Mas é mentira. Essas coisas são santas do Senhor. Tudo é de Deus aqui na terra. Tudo que se planta. Porém, se alguém dos seus dízimos resgatar alguma coisa e acrescentar a sua quinta parte sobre ela, no tocante a todos os dízimos do gado, do rebanho e tudo que passar debaixo da vara de Deus, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira trocar, tanto como o outro será santo, não serão resgatados. Vejam bem que esse assunto mostra a realidade do contexto que a religião tenta distorcer. Prestem bem atenção. Note que a passagem acima na Bíblia, o dízimo é descrito como uma parte do produto da terra, daquilo que Deus deu ao homem. Não vem da parte de Satanás, vem da parte de Deus. Então, somente o campo, o fruto das árvores, prestem bem atenção, do gado e do rebanho, o dízimo não era dinheiro. E eles tentam afirmar e tentar descaracterizar dizendo que é dinheiro. Em local algum das Escrituras, você encontrará uma passagem que diga que oferecer o dízimo era dinheiro a Deus. Ademais, o dízimo era provavelmente dado em uma base anual. Vocês sabem que eram 12 tribos. Né? E os levitas, que cuidavam da parte sacerdotal, né? Não tinham herança, recebiam esses dízimos, que na verdade, volta a falar, que não era dinheiro. A cada ano eles recebiam. E as pessoas levavam aos sacerdotes a 10ª parte de sua colheita e do aumento da demanda do rebanho.
podemos imediatamente ver que a contribuição semanal ou mensal de 10% da nossa renda monetária difere muito da prática do dízimo que encontramos na Bíblia. Eventualmente, eles tentam agregar essa história a fim de confundir-nos. Mas a Bíblia é bem explicativa. Vamos lá? Alguns podem alegar que não havia dinheiro ou moeda de troca. Por isso, pagava-se o dízimo em animais e em produtos do campo. Mas isso é uma falácia. Vamos ver algumas taxas para o templo no tempo que eram aceitas, em forma de dinheiro, na época que se cobrava o dízimo, do caso das ofertas dadas, que cada um levava a sua colheita. Prestem atenção. Livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 14 ao 16. Livro de Êxodo, do capítulo 38, do versículo 24 ao 31. O dinheiro também era utilizado para comprar sepulturas na época. Livro de Gênesis, capítulo 38, do versículo 24 ao 31. O dinheiro era utilizado para comprar sepulturas. Estou repetindo para que ninguém seja confundido. Bois para os sacrifícios. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. E móveis, Jeremias 32, versículo 9, capítulo 11. Jeremias, capítulo 32, versículo 9 ao versículo 11. Para pagar tributos para pagar tributos aos sacerdotes, aos reis. Livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 33 e 35. Livro de 2 Reis, capítulo 33, do versículo 33 ao 35. Pagar salários. Prestem bem atenção. 2 Reis, capítulo 22, do versículo 4 e 7. E fazer câmbios. Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao 17. E o próprio Jesus foi vendido por dinheiro. Então, meus amigos, não há como a pessoa tentar vincular essa faceta. O dinheiro, ele já existia desde os tempos de Abraão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia na sua narrativa. O salário e o comércio e os negócios sempre existiram. De forma que, nos tempos antigos, haviam variáveis profissões e ocupações, assim como hoje. Se o dízimo tivesse sido estabelecido sobre uma forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adorar a Deus. Prestem bem atenção que havia ali esse transtorno, essa dificuldade. Então, no entanto, não foi o que ele quis. Dízimo na Bíblia é sinônimo de alimento. Assim, Israel era uma teocracia e os sacerdotes levitas, aqueles que eram incumbidos e não tinham herança, atuavam como um governo civil. O dízimo em Levítico 27, capítulo 27, do versículo 30 ao 33, era uma espécie de imposto de renda. Tratava-se de um segundo dízimo anual requerido por Deus para suprir as festas nacionais, né?
E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 29, as taxas menores também foram impostas ao povo pela lei. Observando o livro de Levítico, capítulo 19, do versículo 9 ao 10, e o livro de Êxodo, capítulo 23, do versículo 10 ao 11, é necessário que a doação total requerida dos israelitas, que não era 10%, mas mais do que 20%, todo esse dinheiro é usado para colocar a nação em funcionamento, armar os exércitos, pagar as respectivas pequenas empresas que existiam, né? Claro que não eram empresas como hoje, mas elas tinham aqueles homens que faziam as ferramentas, que faziam os escudos, né? As carroças e etc. As doações é a parte que era puramente voluntárias. Doações eram voluntárias. Se eu não me engano, o livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 2, segundo Crônicas, do capítulo 29, do versículo 9, cada pessoa dava conforme que estava estabelecido no seu coração, e de nenhuma porcentagem ou quantia era especificada, como hoje eles fazem. Não! Se você quer de Deus, a Bíblia diz que você tem que dar, né, 100 reais. Né? E se você der 100 reais, Deus vai te dar 100 vezes mais. Mas a Bíblia aqui está mostrando que, além de esse tipo de culto não existir em Israel, o culto do dinheiro, né, nem se tocava nesse tocante, porque era uma coisa voluntária. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 ao 8. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Não era obrigatório que o lobisomem venha pegar o teu dinheiro, que o devorador está esvaziando a tua geladeira, que o devorador está esvaziando os teus... Devorador é ele, que está ficando rico. Porque a Bíblia diz assim, que além de ser voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata, cobre, púrpura, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tinta vermelhas, peles de texugos, madeira, azeite para a luz, espécie para o óleo, unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de a oferta para o templo. Assim me farão um santuário e também eu habitarei. Meus amigos, a Bíblia descreve a realidade dos fatos. A Bíblia, ela é enfática em relatar essa realidade. Porque hoje que nós temos essas 6.333 religiões neopentecostais, é um verdadeiro assalto ao seu bolso, enganando, ressuscitando demônios que já foram vencidos na cruz. Não há o que você se preocupar, não é nada pelo seu esforço, mas é simplesmente, voluntariamente,
que uma sinagoga ela receba, até voluntariamente, até compreendo isso. Mas todos aqueles que colocam você sendo obrigado a dar, senão Deus é o Deus da troca, ou dá ou desce, meu amigo, isso não é evangelho de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 35, do versículo 21, diz assim: E veio tudo ao homem, e quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente executou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes santas. Havia também uma oferta alçada para os sacerdotes. Se eu não me engano, livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 26 ao 27. E tomarás o peito do carneiro das congregações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor. E isto será a tua porção. Santificarás o peito da oferta que movimenta o ombro e a oferta da alçada, que foi movido, e a alçada do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. A oferta e a alçada era uma oferta, meus amigos, específica para algo específico. No caso das passagens da Bíblia, para a construção do tabernáculo, e não para comprar iates, não era para comprar helicópteros, aviões, carros como o seu Agenor, que comprou uma Ferrari, comprou Porsche, como Sila Malafaia com seus aviões e carros, né, e várias mansões espalhadas aí, né, pelo mundo, como na França, como nos Estados Unidos. E assim o que vemos, esses homens que ainda por cima são assessores desses governos. Ainda a situação pior, porque o povo, por não conhecer a palavra divina, acaba caindo na lábia dos picaretas. No caso das passagens da Bíblia, como já tinha dito, a oferta era recolhida para o tabernáculo e o serviço era específico. Havia uma direção clara e objetiva. O mais importante é uma orientação dada pelo próprio Deus. Livro de Êxodo, capítulo 25, no versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, no livro de Êxodo, capítulo 36, do versículo 4 ao 7. E vieram todos os sábios que fazem toda a obra do santuário. Cada um da obra o fazia. E falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do Senhor, e ordenou que eu fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por toda o arraial, dizendo, nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada ao santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas, porque tinha material bastante para toda a obra que havia para fazer-lhe, e ainda o desejava. Viram? Como a Bíblia ainda mostra que não há ganância nisso. Ao contrário, eles cada vez pedem mais. Por mais que você dê, o poço é tão fundo que eles não param de tirar do povo. Afinal, todo o povo é mais uma vez enganado por não conhecer esse livro maravilhoso que é a Bíblia.
Meus irmãos, vocês me desculpem, eu estou meio gripado, então às vezes eu tenho uma certa dificuldade, toda hora eu tenho que levantar a minha cabeça, né? Porque estou muito gripado. Números capítulo 18, versículo 21 ao 24. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança. Preste bem atenção que era por herança, pelo ministério que executavam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executaram o ministério da tenda da congregação. Eles lavaram sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, e o estatuto perpétuo ali será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, no caso os levitas, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor uma oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, no meio dos filhos de Israel, esses não terão e não levarão herança. Eles faziam a obra de Deus, os levitas, né? Eles que cuidavam da parte sacerdotal, da parte das orações, da parte das ofertas ao Senhor e da parte dos sacrifícios. Ninguém mais tinha acesso a isso, a não ser os levitas. E eram incumbidos pela lei mosaica. Note nesse texto da Bíblia que o dízimo foi planejado para ser o sustento dos levitas e não do povo de Israel, uma vez que eles não tinham nenhuma herança. A terra para atividade pastoral, na terra prometida como as outras tribos, Deus fez previsão para o sustento deles através do dízimo das outras famílias de Israel, no caso as outras 11. De fato, em livro de Números, capítulo 18, versículo 31, é dito: e comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério da tenda da congregação. O dízimo foi pagamento, recompensa que Deus supriu as necessidades dos levitas pelos seus serviços sacerdotais, pastorais. Isso é similar ao salário recebido pelos funcionários de qualquer governo hoje em qualquer país, pago por meio de impostos e taxas direcionadas ao trabalhador comum. Então notem que a Bíblia é enfática. Não há rodeios, é bem explicativo aqui, não tem como o cara tentar costurar a fim de colocar um dízimo pagão, porque isso coisa é de pagão, tá? É seita. Por isso que essas religiões estão cada vez mais ricas e o povo cada vez mais pobre, os governos cada vez mais ricos, os políticos cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. No entanto, nem todos os levitas eram sacerdotes. Alguns eram professores. Livro de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 8 ao versículo 33. E também observem que em 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 3. Livro de Neemias, capítulo 8 e versículo 7. Juízes e Deuteronômio, capítulo 17, capítulo 17, do versículo 8 ao 9, e capítulo 21, do versículo 5.
Também no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 4. E também 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 12. E capítulo 34, do versículo 12. Os escritores bibliotecários, leem lá na Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 2 e versículo 55. E também no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 13. E os arquitetos e os construtores, está lá no 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 8 ao 13. Em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 8 ao 13. Aqueles defensores de que o dízimo seja destinado apenas ao sustento de pastores e os levitas modernos deveriam incluir em sua lista outros trabalhadores da igreja, músicos, cantores, zeladores, construtores, professores, diáconos, presbíteros e anciãos. O dízimo de hoje não tem nenhuma correlação com o dízimo bíblico. Não temos templo, sacerdotais e levitas. Não temos. Não vivemos em uma sociedade teocrática. A lei cerimonial, ela acabou, não existe. Não existe mais a casa do tesouro, nem depósito central para aquela quantidade enorme de alimentos e animais. O dízimo festival, do grande festival, né, das igrejas, né? Mas vamos lá. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 27. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer e habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primórdios e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendeis a temer ao Senhor teu Deus. Então, que a paz de Deus seja para convosco. Aqui eu concluo esse assunto encerrando. De fato, meu amigo, não seja enganado, que Deus abençoe você e a sua família, porque você já é abençoado, não aquele sacrifício que você dá, mas porque você oferece voluntariamente.